glória nada é, quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. S. 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e disse Abraão. 58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João 9, 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. 2. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. 7. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. 8. Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? 9. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? 11. Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-lhe os olhos e disse-lhe, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, fui, lavei-me e estou vendo. 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. 15. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve distinção entre eles. 17. De novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. 19. E os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? 20. Então, os pais responderam, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. 20. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acrescentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. 23. Por isso, é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. 24. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. 25. Ele retrucou, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? 27. Ele lhes respondeu, já vou-lo disse, e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez. Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? 28. Então, o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. 30. Respondeu-lhe o homem, isto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e, contudo, me abriu os olhos. 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. 32. Desde que ao mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. 33.
este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? 36. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? 37. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. 38. Então, afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? 41. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. 3. Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará passagem. 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. 13. O mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe de aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova distinção entre os judeus. 20. Muitos deles diziam: ele tem um demônio e enlouqueceu, porque o ouve. 21. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado, pode, porventura, o demônio abrir os olhos aos cegos. 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. 24. Rodearam-no, pois, os judeus o interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize francamente. 25. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. 30. Eu e o Pai somos um. 31. Novamente, pegaram os judeus em pedras para me atirar. 32. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? 33. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa das blasfêmias, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. 34.
Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. 36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, disse: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. 38. Mas, se faço, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. 39. Nesse ponto, procuravam, outra vez, prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. 40. Novamente, se retiram para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, ali permaneceu. 41. Não muitos ter com ele diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo disse a respeito deste era verdade. 42. E muitos ali creram nele. João 11, 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. 5. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. 7. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. 8. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vem a luz deste mundo. 10. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunham que tivesse falado do repouso do sono. 14.